Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Perfeito, olá você, tudo de bom? Bom dia, agora 10 horas 15 minutos, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom no amanhecer desta quarta-feira. Temperatura subindo progressivamente, 14 graus é a temperatura em Caxias do Sul e nós estamos chegando para você, trazendo então a partir de agora toda a movimentação do nosso Sabe Caxias. Metade da semana, quarta-feira, muito sol em Caxias do Sul e hoje, nesta quarta-feira, as temperaturas chegarão a casa de 23 a 24 graus. Mas a partir de quinta, sexta, sábado e domingo e também segunda-feira da próxima semana, no domingo e segunda da próxima semana, as temperaturas potencialmente chegando a casa de 25 graus. Vai ganhando um elástico mais forte as temperaturas no seu aquecimento. É o ar, na verdade, que está sendo mais aquecido. Inclusive também as temperaturas médias mínimas vão aumentando. Para amanhã ainda vamos ter alguns efeitos de temperaturas de 8 a 9 graus nos amanheceres, mas as temperaturas vão ficando a casa de 10 até 12 graus em médias mínimas para a semana que vem. Tempos que chamam a atenção em pleno período de inverno dentro desse mês de agosto. Vamos a partir de agora também destacando que o Sabe Caxias by Bitcom tem sempre a participação, sempre a locução, sempre a apresentação dele, Miguel Brambila, que dentro do nosso programa, dessa página que a gente abre, dessa sala de vídeo, a gente traz o debate dos mais variados temas, muitas vezes temas com cunho nacional, fazendo projeções também locais, estaduais, informações internacionais. Miguel Brambila, eu quero mandar um abraço especial para você, um bom dia. Como é que você está visualizando esta quarta-feira, tomando um café? Bom dia. Bom dia, Edinho Soares, bom dia à nossa seleta audiência. E sim, é verdade, Edinho, tomando um café, assim, como um estímulo aí à nossa circulação sanguínea, já que estamos aqui também na questão do distanciamento social e observando aí tantas coisas acontecendo ao nosso redor, não é, Edinho? São momentos muito desafiadores para a humanidade toda. A vida continua em todos os sentidos nos desafiando. E é claro que dentro desta realidade, somente pelo exercício do otimismo, da positividade, da esperança que nós vamos sair aí desta realidade, desse momento histórico da humanidade, de uma forma mais sábia, né? E esse é o objetivo, tenho certeza, meu caro Edinho Soares. Quarta-feira, né? Passa muito rápido o tempo, apesar de acharmos que não, mas sim, passa muito rápido realmente, porque muitas coisas estão mudando nesse momento, né, Edinho? Até mesmo, Miguel, era essa a entonação que a gente queria trazer para este programa e também as respectivas análises que vamos debruçar, porque esse fato que aconteceu lá em Beirute, essa situação, vai ter um desencadeamento de situações, não somente no Oriente Médio, mas acho que vai mexer com a questão do globo. Eu estava observando dias atrás, lembro-me como se fosse hoje, muito vívida em minha memória, a tragédia do World Trade Center nos Estados Unidos. Por enquanto, um corpo diferente entre as duas, mas eu lembro-me que todo o foco da mídia nacional, internacional, de diversos países estava voltada. E colocava-se naquele período como uma tragédia, um crime contra a humanidade. É uma tragédia de um crime tão grandioso. E hoje nós estamos vendo essa caracterização da questão, né, do Líbano. Ainda está nessa... Você talvez tenha mais informações do que eu já para atualizar, mas ainda está nessas esferas investigativas, possibilidade de conspiratórias, alguma situação nesse cenário. Mas como encarar isso e o que projetar para o que virá a partir de agora e o que a gente pode encarar isso para um fator da humanidade, esse acontecimento com vídeos daquela maneira, tudo que se desencadeou na continuidade dos fatos, mostrando que, só tentando fazer uma analogia, imagine o quadrilátero central de Caxias do Sul sumiu, explodiu, virou somente ferro retorcido. É mais ou menos essa a intensidade daquela explosão, para o pessoal entender. E aí você tenta fazer uma projeção, imaginar todo o número de pessoas aglomeradas ali, a situação que se daria. Só para o pessoal poder tentar fazer um comparativo de mensuração do tamanho do estrago. Se não for maior a situação, que a gente pode analisar sobre esses pontos, fazendo uma projeção assim mesmo
mesmo que superficial, mas já deixando um ponto de interrogação para que nós possamos utilizar da nossa mente e tentar visualizar essas janelas de possibilidades. Pois é, meu caro Edinho, essa explosão em Beirute, né, a capital do Líbano, que fez com que o porto desaparecesse, nos apresenta uma série de questões. Primeiro, o radicalismo daquela região, que é uma região historicamente guerreira e aonde, né, muitos acontecimentos fanáticos acabam gerando aí atos diversos de terrorismo, de disputas de territórios, enfim. Mas, primeiro, a irresponsabilidade de manter aí uma quantidade de material explosivo que é utilizado tanto para fertilizantes quanto para o fábrico de bombas. Né, um nitrato de amônio, algo parecido com isso. E vários outros produtos químicos, porque foi uma fumaça colorida que se viu aí nessa explosão. Isso já estava há 6 anos armazenado naquele local. Então, bastou simplesmente um pavio para que explodisse. Se foi um acidente, ou se foi um ato de terrorismo, passa a ser um segundo plano, porque o terrorista que tenha explodido isso, se caso foi, aproveitou-se de uma grande responsabilidade das autoridades que permitiram que quantidade de material explosivo ficasse aí colocando as pessoas em risco, né? Mais de 100 pessoas morreram, o medo, né? Muitas pessoas fugiram da capital de que fosse realmente um ataque, porque realmente é chocante. E veja como nós estamos à mercê de outras ações de outras pessoas, e não por acaso, eu não acredito no acaso, mas veja que enquanto estamos combatendo a pandemia mundial, qualquer outra coisa pode te tirar do teu destino. É importante, nesse sentido, que nós tenhamos a presença do agora para saber que o que está acontecendo ao nosso redor e o que fizemos e o que fazem ao nosso redor também nos influencia. Então, isso, claro que há aí uma investigação, não se sabe exatamente, né, se foi um ato terrorista ou não. Havia um silêncio aí dos terroristas, pelo menos há algum tempo. Há muita... Os políticos, talvez, né, que adoram guerra, né, políticos e generais que adoram guerra, talvez já aproveitem, né, para criar aí um conflito. Mas o risco de ter sido um acidente também existe, e a maior de todas as questões é a irresponsabilidade do acontecimento. E quando acontece de uma vez só, aí se torna, de uma forma terrível como essa, não é? Se torna um choque maior. Mas morreram 100 pessoas. E, claro, houve aí os danos materiais, mais de 4 mil pessoas feridas. Tudo bem. Imediatamente, no Líbano, se decretou luto oficial. Né? Enquanto isso, no Brasil, mais de 1.000 pessoas morrem por dia, né? E nossa bandeira não fica nem a meio mastro, Edinho. Até hoje pela manhã nós estávamos aqui e até reforçando isso, nós estamos aqui mandando uma energia muito positiva para a comunidade libanesa aqui em Caxias do Sul. E a gente sabe que existe, né, uma comunidade muito grande aqui na nossa Caxias do Sul, comerciantes por natureza, que tem aqui uma expressão na nossa sociedade muito grande. E são grandes responsáveis, né, por fomentar o setor de comércio e também fortalecer a economia da nossa cidade. Não é fácil, porque muitos dos seus familiares, eles não está aqui filhos, netos, mas seus avós, seus antepassados, muitos familiares estão lá e muitos residem lá. É um momento de muito pânico, muito pavor, e externar mais uma vez a solidariedade à comunidade libanesa que está aqui também na cidade de Caxias do Sul e a comunidade em si que nos acompanha pela internet. Mas é uma combinação perigosa de situações para se desencadear tudo isso. Você fez um levantamento excepcional, né? Porque eu estava fazendo hoje pela manhã colocações aqui ao nosso colega de trabalho. Eu lembro-me daquele fato que aconteceu, se não me falha a memória, foi em Niterói, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, daqueles tanques de combustíveis da Petrobras que vieram explodir e tinha-se milhões e milhões de litros de gasolina, né? E eu lembro-me que analistas diziam que aquilo ia queimar por meses. E diz que dentro de um quadrilátero de determinados metros lá, que era absurdo o tamanho, não conseguia chegar perto por causa do calor que emanava.
E aí conseguiram aquela tal de espuma, uma espuma importada, que foi o que sufocou as chamas, né? E conseguiram controlar esse incêndio. Depois de, acredito eu, foi 10 dias, 7 dias, 10 dias. E a gente vê que aqueles milhares de litros de combustíveis, com aquele fogo daquelas proporções, nem sequer gerou uma reação química dessa natureza. Então a gente vê que quantidade é essa de produtos. O que faziam esses tais produtos lá, qual era a combinação desses tais produtos e o porquê desses produtos estarem lá, Miguel. É bastante complicado isso. Acho que as autoridades vão ter que se debruçar e vai ter uma ampla investigação para compreender tudo isso. E parabenizando o seu brilhantismo, análise, é uma combinação de muitos fatores para que não possa, quem sabe, visualizar que terroristas estavam agindo. Tem que ser uma combinação de fatores múltiplos, né, para poder conseguir uma tamanha reação, né? Obrigado pela tua generosidade, viu, Edinho? Mas eu considero, sim, que nós estamos aí num patamar do que está acontecendo de uma maneira simples, né? Eu agradeço a tua generosidade, mas eu me coloco no patamar da normalidade na questão da interpretação, porque creio sim que havia uma irresponsabilidade. Talvez alguém tenha se aproveitado disso, né, como explodiu um posto de gasolina. Então, quer dizer, isso, e a humanidade tem várias histórias como essas de acidentes baseados na irresponsabilidade. O Césio 137, que vazou no Brasil há tempos atrás, quando tambores, né, é um elemento altamente corrosivo, foram encontrados, descartados de forma errada, e a própria Chernobyl, que ficou abandonado, lá o vazamento da usina nuclear nos anos 80, nós temos aí outras tantas, né? Aqui em Brumadinho mesmo, a barragem que matou muitas pessoas. Infelizmente, né, o ser humano comete essas estupidezes, né? Acho que não tem plural para estupidez, mas enfim, comete esse tipo de estupidez, que realmente havia ali um embate jurídico, pelo que se disse, e aquele material deveria ser exportado ou não, mas é impossível que as pessoas não soubessem o grau de inflamável daquilo, né? O perigo, né? O perigo que estavam ali remanejando, né, Miguel? Exatamente. Então, se foi uma explosão, alguém colocou o pavio, se aproveitou da situação. Mas eu creio que não. Não há aí realmente nesse momento nenhuma questão política envolvendo o Líbano, né, diretamente, a não ser as brigas internas deles. Há uma pacificação internacional, inclusive, daquelas disputas de território naquela região. Provavelmente foi uma grande negligência, né, que tem acontecido ali. É uma situação que chama muito a atenção. E há uma quantidade de imagens circulando pela internet que mostram que as cenas, né, são catastróficas, desoladoras, né, e a quantidade de pessoas feridas. Esses números apresentados, eu tenho uma convicção muito plena que são irreais, né, impossível dentro daquelas unidades de prédios e até mesmo portuárias não estarem trabalhando mais de 100 pessoas. Mas os números vão sendo atualizados à medida dos encaminhamentos. Mas teve cada cena de carros que foram... Isso que não foi a explosão, foi só o vácuo do ar se deslocando, né, o ar fazendo um deslocamento, que os carros foram arremessados a muitos metros de onde estavam, batendo muitas vezes contra estruturas metálicas ou estruturas de casas, de prédios, e aí caindo como se fossem folhas de papel. As cenas que, inclusive... cenas nunca antes vistas, né, por câmeras, por lentes, que não conseguiram flagrar um conteúdo daquela forma que foram flagrados por celulares de muitas pessoas que estavam naquele exato momento, né, de uma forma muito curiosa, registrando quando os eventos estavam iniciando. Um outro fato também que me chama a atenção, uma imagem que me chamou muita atenção, a pessoa está a uma distância... talvez de 2, 3 ou 4 quilômetros, e o seu celular escapa da sua mão. Ele está segurando o celular, filmando, e quando vem o impacto, né, a vibração do deslocamento da pressão do ar, o celular voa da sua mão e cai
longe, afastado, e continua gravando, né? Uma coisa absurda, uma coisa assim realmente que mostra uma violência tamanha quando a gente mexe com forças não conhecidas ainda da nossa natureza, quando a gente mexe com tudo isso. Miguel Brambila, passo a ti a palavra, não sei se você quer fazer um fechamento sobre isso, e vamos aos desdobramentos também nacionais, tem muitas informações do nosso país, mas eu passo a você para você também fazer umas colocações sobre esse assunto. Fique à vontade. Com relação à distância, a explosão foi ouvida no Chipre, a 250 quilômetros. Meu Deus do céu. Imagine os tímpanos das pessoas. É um cenário de guerra, né? Uma guerra, um cogumelo, né? Para que nós tenhamos no microcosmos e usemos aí a nossa consciência para isso, perceber o que seria uma guerra atômica no mundo. É o que eu estava falando hoje. Imagina a Segunda Guerra Mundial e as tentativas de descrições dos cineastas dos eventos da Segunda Guerra Mundial. E ontem nós vimos uma bomba daquela natureza. Aí você para analisar, será que os cineastas estão conseguindo traduzir nos seus filmes a realidade dos eventos que ocorreram naquele período? Né? Tentamos agora imaginar, projetar o que era uma bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, meu Deus, é coisa que nós não devemos ter na nossa sociedade, no mundo inteiro, artefatos desses, conhecimentos para uma pessoa, para um grupo radicalista, para tal natureza. Seria danoso e catastrófico. E dizem, inclusive, aí os ocultistas, ou os religiosos e filósofos, que buscam aí as explicações que vão além da questão material, e a questão da pandemia nos desvia um pouco desta atitude belicosa, né? Nos auxilia um pouco a pensarmos mais na questão humanitária, para evitarmos, né, que isso se transfira para um cenário maior. Eu assisti, como disse ontem, né, uma representação da Segunda Guerra Mundial muito bem feita pelo cineasta consagrado Steven Spielberg, que é judeu, aliás, né, e que fez a Lista de Schindler também, que retrata aí, através do sensacional Tom Hanks, que fez o personagem aí do professor Miller, que é um soldado. Eles desembarcam na Normandia e precisam resgatar um soldado porque a mãe americana perdeu 3 filhos e só resta o soldado Ryan. E ali se faz aí um cenário de guerra muito bem retratado, mas com armas primitivas perto do que nós temos hoje, altamente letais, canhões, né? E esses documentários da Segunda Guerra estão bem vivos, aí você pode acessar. A violência é muito triste, o ser humano, e isso é resultado do materialismo, né? Fechando isso. E nós estamos enfrentando, inclusive no mundo, porque nós que estamos no mundo enfrentamos não somente questão local. Nova York, por exemplo, e os Estados Unidos está sob ameaça de tufões, né? E você veja que um tufão em Nova York mata uma pessoa, porque a riqueza é muito maior, e nesses locais mais pobres, né, a tragédia também é bem grande, Edinho. Mas nada é por acaso, né? Nós temos que acreditar que as coisas acontecem de acordo com uma ordem necessária que vai além da nossa compreensão. Como diz Shakespeare, né, há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã consciência seja capaz de imaginar ainda, Edinho. É verdade, nem capacidade temos. 10h34, Miguel Brambila, Brasil e a Amazônia. Que a gente pode refletir sobre tudo isso? Parece que todo mundo quer a pérola e quer fazer, né, mais uma vez, o puro mercantilismo predatório. O que a gente pode analisar sobre isso? E nós não sabemos defender o Brasil e não temos um estadista nos ajudando. Acredito, inclusive, que politicamente, né, está em uma armadilha lá o vice-presidente Mourão tentando apagar o incêndio, né, com colher de pau, inclusive, né. Nós estamos à mercê da ameaça internacional desde o descobrimento, desde a época do pau-brasil, desde os escambos que se fez aqui. O Brasil precisa encontrar o seu caminho como nacionalidade. Se gastou muito dinheiro com o CIVAM, né, desde os tempos do Fernando Henrique, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, se declarou em mapas internacionais que a Amazônia era patrimônio do mundo, mapas americanos, inclusive, né, ao qual o nosso governo é muito alinhado, né, retirando a Amazônia do território brasileiro. Não tem como não referenciar o passa-boi e passa-boiada do ministro Ricardo Telles, do Meio Ambiente, no dia 24
de abril, né? De abril não, de abril, acho que sim, que foi aquela do Moro lá, aonde veio à tona a reunião dos palavrões ministeriais. Aquilo ali desmascarou as intenções de um governo. Tudo que veio depois, para mim, pessoalmente, é teatro. Eu já acho, né, que se faz teatro bastante na política, né? Ontem, inclusive, já assisti o seriado House of Cards, que é americano, mas trata muito bem, né, das mentiras políticas, dos bastidores, né? Você fala uma coisa... Nós vivemos isso em vários cenários, né? E convivendo aí com a política, sem colocar na questão local, muita gente, né? Como dizia Júlio César, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, aí o passa-boi, passa-boiada. A grilagem, o exploramento, a exploração das minas, né? A questão aí de fazer com que os índios recuem, porque se acha, na visão do presidente Bolsonaro, que eles têm muito território, as pressões econômicas, né, que o Bolsonaro aceita, no sentido de povoar a Amazônia. A Transamazônica acabou no Brasil, se gastou um monte de dinheiro para roubar, né? Porque inclusive o José Sarney tinha a Ferrovia Norte-Sul, que passaria também nessa direção, não serviu para nada. Se não houver um processo de cultura, e inclusive criando organizações não governamentais, nacionais, não internacionais, não o Greenpeace, mas pessoas, né, que tenham liderança nacional para buscar denunciar a questão da Amazônia, nós vamos perder aí muito rapidamente, né, o patrimônio mundial, sim, mas sob responsabilidade do Brasil. A Mata Atlântica, por exemplo, nós temos aí constante desmatamento e quase não temos mais na questão litorânea. A Amazônia, e vamos pagar o preço por isso, né? A incêndio que está acontecendo no Pantanal, secas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul de uma forma mais constante. Tudo isso é culpa nossa também. O brasileiro acha que a culpa é sempre do outro, né? Sempre alguém procurando o outro. Tudo bem que os outros têm as suas responsabilidades, mas é hora do brasileiro, como cidadão, assumir a sua própria responsabilidade, Edinho. Eu gostaria também de uma observação. Nós conversamos dias atrás com o ex-governador Antônio Brito. E o ex-governador... Eu ouvi essa entrevista, Edinho. Oi? E quero dar os parabéns. Eu ouvi essa entrevista e quero dar os parabéns aí. Muito boa entrevista. Então você vai lembrar bem do trecho, do ponto que ele disse que lá nos Estados Unidos está sendo programado pelo próprio cidadão. O cidadão americano é diferente, né, do perfil do brasileiro. Está sendo organizado um levante, um boicote contra produtos brasileiros por causa da Amazônia, né? Então, né? Na verdade, essa é a questão. Mas nós vivemos num país onde o comércio de celular roubado, por exemplo, é mais forte do que comércio oficial. Nós vivemos num país onde as pessoas compram e não interessam se a vítima do roubo foi assassinada, não interessa a origem, né? Você veja essa notícia agora do STF proibir aí o patrulhamento nos morros cariocas por causa da pandemia, né? Então, quer dizer, é um absurdo, né? Não faz sentido. O Brasil, olha, eu vou dizer, o Brasil vive Roma dos tempos do Cristo. Esses disfarces institucionais que nós temos, essa pseudo-democracia, porque Roma uma hora era império e uma hora era república, né? Nós estamos disfarçados com tecnologia, mas em termos de cultura, de compreensão da consciência, porque os nossos partidos, por exemplo, não parecem partidos, parecem milícias, né? Cada grupo tentando chegar ao poder e se estabelecer no poder a maior parte do tempo possível. Você veja o número de candidatos a prefeito que nós temos em Caxias do Sul, uma cidade com 500 mil habitantes, nós temos quase 10 candidatos a prefeito. Isso não faz sentido. Não tem ideologia para tudo isso, né? Não há uma união partidária, todo mundo quer o poder, todo mundo quer chegar no poder e acha que vai resolver. Então, isso acontecia onde há talvez essa desordem, né? Nós precisamos chegar a um grau avançado de desordem para tentar chegar à ordem. Porque nós somos ainda, na nossa história recente, apesar dos 500 anos, em termos de cultura, relativamente jovens. Outros países que tiveram essa colonização de forma mais profunda, com pessoas mais preocupadas em criar realmente uma nação, como os Estados Unidos, por exemplo, avançaram mais rapidamente. A Constituição não muda tanto, as leis são menores, há mais organização. O Brasil é instável,
né? Nós tivemos aí a ameaça de um golpe, tinha gente pregando o ato institucional, que não estão aí há 3 meses atrás, né? Pregando a ditadura no Brasil, querendo voltar ao passado. Ainda tem, né? Então, quer dizer, antes do comercial, Edinho, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo, é preciso que nós tenhamos a certeza de que construir um país é preciso dia a dia de certezas de que reinventar e reler o passado de uma maneira passional, politizada, aparelhada, não faz sentido, né? Nós vivemos aí uma questão de irresponsabilidade social generalizada pela falta, como temos falado no programa, de lideranças. Nós tínhamos que ter mais lideranças, não se vê um cenário de candidatos a qualquer cargo, né? Político, com grande destaque, né? Nós devíamos avançar, como disse o professor Marco Villa, antes do comercial, que na verdade não é o povo que se elevou para uma questão política, né? Os políticos que desceram para o nível do povo estável pela falta de cultura, pela omissão, pelo descaso com a política e pela despreocupação, o que nos traz aí um fragmento de Brasil muito distante, né, do verdadeiro patriotismo que nós deveríamos ter. Não como reflexão de sermos supremacia mundial, não. Mas você tem que proteger a sua casa, você tem que proteger o seu portão, os seus muros, você tem que cuidar do seu pátio, você tem que cuidar do encanamento, da sua luz, da sua higiene dentro de casa. Uma nação é uma casa também. Mas as pessoas não têm essa noção, Edinho. E vem aí as eleições, né? Para prefeitos e municípios do nosso país, que vai dar uma mexida muito forte em tudo isso. Seja sábio, né, em seu voto, suas atitudes. Nós vamos então a um breve intervalo aqui na programação. Em instantes vamos estar retornando com vocês. Vocês estão acompanhando a edição do Sabe Caxias by Bitcoin, 10 horas e 42 minutos na manhã desta quarta-feira, fazendo uma análise primeiramente do cenário internacional e agora nós estamos fazendo essa análise das situações nacionais aqui dentro do nosso país. Já voltamos, não sai daí. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 45 minutos. Deixa eu atualizar agora a previsão do tempo, ou a melhor, a temperatura. 15 graus em Caxias do Sul, amanhecer com características de um tempo mais frio, segundo algumas informações, o pessoal colocando nas redes sociais, mas
tranquilidade. À tarde vocês vão ver que vai ficar abafado. Nós estamos naqueles típicos dias que é bota casaco, tira casaco. Por quê? As pessoas quando saem de manhã é necessário que leve-se um casaco, né? Um agasalho a mais. Aí durante o dia, tira esse agasalho, tira esse casaco. E à tardinha, quando o sol se põe, é o convite de novo para colocar o casaco. De forma bastante, só por trazer um ponto sobre tudo isso, não para expor situações pessoais, mas ontem minha esposa estava com frio à noite. Eu disse assim, mas como que você tá com frio se a temperatura está na casa de 12 graus? Então algumas pessoas sentem mais frio, outras vão sentir um pouco mais de calor, mas nós estamos vivendo aí períodos atípicos. A temperatura ainda, o tempo, né? O clima ainda é invernal, é de inverno. Por isso que a massa de ar é mais gelada, é mais fria. A água, inclusive, está mais fria. Talvez a projeção da insolação, da projeção solar é que faz com que aqueça as temperaturas à tarde, que dê uma sensação que é verão, ou esteja mais quente. E a temperatura mostra isso, mas nós estamos ainda no inverno, então cuidados, né? E esse levar a roupa, a agasalho a mais é uma dica para você. Vamos seguindo por aqui agora, vamos continuando com as análises, as projeções. Nós temos dentro desse segundo bloco do Sabe Caxias by Bitcom, nós temos uma exposição de um tema que a gente quer fazer para você que viralizou nas redes sociais, virou até motivo de chacota, piada e tudo quanto é tipo de outros memes e brincadeiras, mas é que é intrigante e também, de certa forma, instiga-nos aqui, está falando sobre ele, que é essa situação do prefeito de Itajaí, essa ideia dele. Primeiramente, traz pra gente o preâmbulo de tudo isso e conta para nós, Miguel Brambila, depois exponha isso, o seu ponto de vista sobre tudo isso. Como é que, desculpa o trocadilho e desculpa por fazer uma brincadeira nesse sentido, mas diz que em períodos de incertezas o terreno vira fertilidade para que surjam mirabolantes ideias de incertezas, né? Seria mais ou menos esse trocadilho que eu queria fazer, Miguel. É verdade, um breve parênteses aí, a questão do clima, eu acho que é até mais perigoso que o inverno, esse momento, o inverno frio e constante, essa instabilidade, né? E aí nós temos o efeito cebola, né? E isso tudo para gerar mais doenças respiratórias é bem fácil. E também a nossa mania de locutor, né? Na brincadeira, né? Você brincou com a tua esposa, estamos na casa, né? Aqui em casa também, quando eu estou, né? Por favor, querida, me passe o açúcar, né? A hora e temperatura, né? Nós estamos mesmo fora do ar, né? É verdade. Muitas vezes a roupa não sai. O prefeito de Itajaí já está sendo reprimido aí pela autoridade científica, né? Porque essa história do ozônio, ele criou um método e já implantou o método na sua cidade, né? Você veja bem que a coisa é bem complicada, né? Aí está ele, né, na foto, ele é médico, inclusive, que é um jato de ozônio via retal, né? O máximo que você pode conseguir, eu creio, é uma colonoscopia de graça, porque, né, uma limpeza, né, de bactericida, mas você que isso trataria a Covid, né? Sabe-se muito bem que o vírus entra, né, no intestino, que ele gera, mas isso não é cura, né? E outra coisa, é um empirismo, não faz sentido. Você veja como nós vivemos, somos medievais, não é, Edinho? Você veja que nós parecemos aí uma tribo de selvagens. Hein, Miguel? Fazer uma pergunta para você. Será que ele não é dono da empresa de jato de ozônio lá da cidade de Itajaí? Acho que... Eu não sei, mas havia uma fila de homens lá querendo fazer 10 dias, né, de felicidade para muita gente aí que tinha gente espirrando lá, Edinho. Tu não espirrou aí, por acaso? Não. Pelos cantos da cidade, as pessoas que... ele está sugerindo essa... Mas será que tem viabilidade disso? Será que existe uma possibilidade de tudo isso? Porque a gente vê, a princípio, né, Miguel Brambila é o único pessoa no país, ou médico, que traz uma sugestão diferente de tudo que a gente ouve na curva. A gente já viu falar de pessoas que até mesmo diz que não deveríamos nem ter parado.
Já ouvimos isso, né? Médico dizendo, não. Continua que o pessoal vai criando os anticorpos, as imunidades, quem caiu, quem ficou, ficou. Teve pessoas que colocaram isso. Teve pessoas que disseram que não, nós temos que se proteger, indo para lá. Tem pessoas que falou que a máscara e o álcool gel é a ferramenta de solução para o momento. Tem pessoas que até a máscara ridicularizaram, diz que a máscara não protege nada, mas dentro do consultório usa, né? Tá lá com a máscara no rosto. Agora vem essa ideia aí, inovadora, por assim dizer, ou a sugestão no meio de todas. Eu acho que se não fossem pessoas envolvidas e que nós não tivéssemos tanta pressa, poderia ser qualquer coisa. Mas acontece que nós estamos aí brincando com vidas humanas, não é, Edinho? Não faz sentido, né, o brasileiro querer inventar aí essa... Me lembra, sabe, o filme Monty Python, que nós assistimos aí com os amigos, assisti com os amigos há muito tempo no cinema, no ópera ainda, quando eu tinha o Cine Ópera, depois passou na televisão, eram, Os Deuses Devem Estar Loucos. Basicamente a história do filme, passou um avião sobre uma região africana, algum imprudente jogou uma garrafa de Coca-Cola numa tribo que não conhecia a civilização, alguém achou a garrafa de Coca-Cola, achou que aquilo era um símbolo de extraterrestres e dos deuses, né? Uma ironia da nossa ignorância. Porque, na verdade, não faz sentido nenhum. Mesmo que ele seja um médico, um cientista, né? Nós temos, com todo respeito aí à medicina, gente teimando que a hidroxicloroquina tem que ser colocada, que a ivermectina tem que ser colocada. Então, isso para mim é negacionismo. E há uma matéria, inclusive, no Estadão, falando sobre negacionismo, relacionando aí essa questão do ozônio, que passa a virar piada, né? Vira piada, não faz sentido, né? Nós estamos aí com muita gente trabalhando na busca de uma vacina, na decodificação genética desse vírus mortal, fatídico, terrível, que nos traz aí muito medo, inclusive, ninguém, né, qualquer pessoa que pegar uma gripe nesse momento, qualquer gripe que seja, né, inclusive, né, vira piada, né, uma senhora que foi fazer o diagnóstico disse, não, acho que foi tu que contou até, graças a Deus, né, não é Covid, é dengue, que também mata, puxa vida, né. Foi tu que contou, né, Dinho? Não recordo-me, Miguel, mas eu queria só destacar para ti que aqui algo que eu recordo-me que nós alertamos aqui no programa, que tem que ter muito cuidado nessas sugestões, né? Porque tu viu que as pessoas estão tomando remédio para vermes aí. E eu estava aqui vendo uma reportagem aqui que ali na própria cidade do prefeito, diz que o prefeito fez uma distribuição em massa para a população desse medicamento, né? Ivermecitina, né? Isso fez uma distribuição em massa e diz que o Tribunal de Contas de Santa Catarina já está investigando as atitudes do prefeito, que inclusive sugere diversos tratamentos homeopáticos. Deixa eu pegar aqui uma fala, né, do prefeito, que ele diz assim, abre aspas, além da citromicina, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2 ou 3 minutos por dia, provavelmente via retal, tranquilíssima, rapidíssima, um caráter fininho, um catéter fininho, e isso dá um resultado excelente, diz o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais. Volney defendeu o uso de cloroquina e ivermectina, que é um medicamento antiparasitório para o combate à Covid-19. A prefeitura ainda sugere homeopatia como tratamento da doença. Nenhum dessas alternativas é indicada pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas da saúde. O Tribunal de Contas de Santa Catarina solicitou à Prefeitura de Itajaí explicações sobre a distribuição em massa de ivermectina à população da cidade. Nós estávamos falando dias atrás, Miguel, pegando esse gancho agora e te entregando para ti, que se dizer a uma pessoa que tal medicamento salvará, ela vai se agarrar à tábua, né? E é perigoso. Sim, tem um nome para isso, é placebo. As pesquisas sérias, elas dividem as pessoas em grupos. Voluntários, que assinaram documentos se voluntariando. Então, sem saber, algumas pessoas são tratadas com comprimido de farinha, que é um placebo que se chama, e outras são tratadas com... Então, quer dizer, a ciência séria, ela trabalha por eliminação. Esse tipo de cientista maluco que aparece, seja médico, seja filósofo, seja... Isso é maluquice, na verdade, não é?
Nós não podemos aceitar isso de uma maneira séria. Na verdade, é um folclore do Brasil, mas isso é piada, né? Assim, inclusive, né, eu não separei, mas eu posso separar para amanhã. Há aí uma caricatura, se não me engano é do Iote, inclusive, né, na cartunista caxiense nosso aqui, está o Bolsonaro com caixas de cloroquina, assim, o prefeito de Itajaí atrás, e passando o cidadão correndo, né? Não inventa, porque daqui a pouco, né, vão começar a querer inventar, ou você se tratar com oso. Muita gente vai gostar, né, Dinho? Isso aí, mas é maluquice, é o retrato do Brasil caricatural. Não faz sentido. Então, reflete mais uma vez a falta de cultura. Isso os tribunais de contas, inclusive, mas não vai acontecer, porque, infelizmente, né, o estoque absurdo de hidroxicloroquina que é fabricado pelo Exército e espalhado aí, vai ficar por isso mesmo, vai ficar no folclore. Daqui a 100 anos nós vamos olhar para trás, vamos ver como nós fomos ridículos em aceitar esse tipo de situação, Edinho. Miguel, para fechar, 10h56, o que a gente pode cadenciar, o que a gente pode falar dessa palavra, dessa imagem que você separou hoje para nós mostrarmos às pessoas, o que a gente pode retratar dessa imagem aqui? Nós precisamos ver que a máscara está no queixo, a pessoa está fumando, né? Ou seja, isso inclusive se você andar na Júlio de Castilhos, aqui no centro, você vai ver, porque as calçadas são estreitas. Muita gente na mesma calçada. Parada no sinal, qualquer espirro vai a mais de 2 metros de distância. Inclusive dentro de carros e etc. Né? Inclusive a distribuição de panfletos também. O uso de máscaras tem que ser correto. Então nós vamos ter que repetir isso constantemente. Nós estamos com a bandeira laranja temporariamente, em caso, né, de aumento do contágio, o prefeito vai ter que voltar atrás e vai ter que contar com o apoio da sociedade. Então, nesse momento, né, principalmente que o comércio conseguiu um pouco de fôlego para voltar à bandeira laranja, os comerciantes têm que fazer campanhas vigorosas, em todos os sentidos, para que a população respeite o uso de máscaras. E como dissemos ontem, Edinho, e vamos repetir, o prefeito deveria dar autoridade não somente para a Guarda Municipal, mas também na questão do Estado da Brigada Militar e também até mesmo os fiscais de trânsito, que também conseguem, né, fazer uma ronda, multar as pessoas que estão sem máscaras e usando a máscara de forma errada. Porque sem o apoio da população, a pandemia não acabou. Nós não podemos ser idiotas a ponto de achar que o ozônio, né, vai nos levar, porque aí acaba sendo irritante, né, esses debilóides que tomam poder no Brasil e acabam. Porque o que aconteceu no Líbano é coisa de debilóide, né, essa explosão. Debilóide, você manter um arsenal no meio da população. É como, né, então é a mesma coisa. Resguardadas as proporções do microcosmos, é irritante, né? A pessoa está com a máscara na cabeça, na orelha, é um negacionista. Nós precisamos do apoio da sociedade nesse momento, se quiser que o comércio funcione, que não aumente o desemprego, que nós não fiquemos em bandeira vermelha semana que vem já, e bandeira negra, e mesmo que acabe as bandeiras, né? A hora que tiver fila nos hospitais, não precisa ter bandeira nenhuma, não adianta culpar a autoridade, daí dizer, não, o governador não fez a sua parte, o prefeito não fez a sua parte. E quem vai reclamar é aquele que menos colabora depois. Porque quem colabora, que é consciente, sabe que nesse momento de dificuldade, muita gente séria está trabalhando. Nós temos muita gente séria em Caxias do Sul. Então é hora de fiscalizar, sim, a questão. Se a população não colaborar, tem que reprimir. Porque, senão, nós temos aí muito mais mortes a acontecer até a chegada da vacina, Edinho. Perfeito. Vamos encerrando nossa programação por aqui, então. Agora, 10h59. Estamos encerrando o Sabe Caxias by Pitcom nesta edição de quarta-feira, né, 15 graus de temperatura, o sol brilha intenso em Caxias do Sul. Miguel Brambila, as suas considerações finais. A gente fecha o Sabe Caxias por hoje, mas amanhã estaremos aqui de volta a partir das 10h15. Beleza, meu caro Edinho. Eu comprei uma passagem para Itajaí, vou te mandar aí para te fazer aí uma entrevista com o prefeito de Itajaí lá, tá bom? Fazer um tratamento, né, Edinho? Não é uma piada. Só, fazer claro não, fazer né? um tratamento. Fazer um tratamento. Que coisa, né? É ridículo, né, Edinho? Mas, enfim, vamos em frente, meu caro Edinho. Quarta-feira, cuide-se, né? Porque as rinites, ites, né, e as covides estão por aí.
Dias melhores virão, meu caro Edinho. Muito obrigado aí pela tua generosa participação também. Desculpe a brincadeira, é claro que é brincadeira, né? Temos que também aliviar um pouco as tensões. Nós voltamos amanhã com mais assuntos, né? Um abraço a todos, obrigado. Até Valeu, mais. meu Tchau. irmão. Tá aí, querido Miguel Brambila, temos que botar também brincadeiras realmente, né, num período de bastante dificuldades que estamos aí atravessando. Encerramos por aqui, tudo de bom para você, daqui a pouco mais Lance Esportivo a partir das 11h15 no comando dele, Marcos Vinícius Vaz. Você está acompanhando a programação da nossa Bitcom TV. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.